lado. A tesoura mecânica cisalha a parede de carvão mineral. Operando essa máquina por controle remoto, o mineiro fica longe do perigo. As máquinas atravessam os veios de carvão protegidas por seu próprio sistema de suporte do teto. Os potentes braços e extremidades de corte conseguem escavar 2.000 toneladas de minério por hora. O acúmulo de pó de carvão no ar é potencialmente letal. Por isso, cada lâmina é jateada com água para que o pó não levante. Na história da mineração, as máquinas projetadas para extrair minério sempre foram das mais bizarras. Restrições como o espaço confinado em que trabalham e a necessidade de serem maniáveis criaram máquinas que parecem monstros mecânicos, mas que são, na verdade, peças complexas de engenharia. Mas, ao contrário dos dinossauros, essas máquinas ainda estão evoluindo. Esta é a Joy 12HM31, fixadora contínua de minas. O instrumento de precisão das minas de carvão. Ela tem mandíbulas que se movimentam por um potente sistema hidráulico. O monstro vive de mastigar, engolir e cuspir carvão. Tudo por controle remoto. Ela acabou de sair da fábrica, mas nunca mais verá a luz do dia. Braços de suporte se estendem e prendem como um torno. Brocas hidráulicas colocam parafusos no teto do túnel para estabilizar o local ao redor da máquina. Este é o último ensaio. Tambores giratórios recobertos com dentes de carbureto de tungstênio distorcem o carvão, 20 toneladas em menos de um minuto. Lâminas giratórias direcionam e removem o minério triturado para o interior da máquina. Abrindo ainda mais, as mandíbulas se ajustam a qualquer alteração nas paredes da mina. E esse monstro conhece outros truques. Uma esteira contínua leva o carvão para a parte de trás da máquina e cospe o minério no vagão. A cauda móvel garante que a carga atinja o alvo, mesmo quando a escavação é em cantos difíceis. E assim esgota um veio de minério. Com lagartas prontas para rodar, o monstro segue para o próximo local de trabalho. Nos seus primórdios, a mineração era um trabalho árduo, difícil e cansativo. Famílias inteiras, inclusive crianças de 6 anos de idade, trabalhavam nas minas. Os cavalos puxavam cargas enormes através de túneis muito mais estreitos e confinados do que os que existem hoje em dia. Era comum que um cavalo de mina passasse a vida toda, exceto 2 semanas por ano, sob a terra. A última mina norte-americana a usar cavalos funcionou até 1972. Embora os homens que trabalhavam nela usassem os mais primitivos equipamentos, pelo menos seus animais viam a luz do dia todos os dias. Às vezes, fatores distintos se combinam embaixo do solo, trazendo consequências horríveis.
É notoriamente difícil prever abalos sísmicos. Um túnel que passe perto de uma falha natural na rocha é um acidente esperando a hora de acontecer. Tremores de terra podem acontecer sem avisar, com efeitos devastadores. Os equipamentos elétricos aumentam o perigo. O minério sólido não pega fogo com facilidade, mas a poeira de carvão suspensa no ar é 20 vezes mais combustível. Basta uma fagulha. O fogo que se segue é o pior pesadelo de um mineiro. West Virginia, 1942. Exatamente essa cadeia de eventos matou 57 homens. Naquele mesmo ano, na China, 1.549 mineiros perderam a vida numa explosão de pó de carvão. As equipes de resgate colocam suas vidas em jogo quando acontece um acidente no subsolo. Não se pode prever uma tragédia, mas pode-se estar preparado para ela. Parece que eles estão levando jatos portáteis nas costas, mas essa é, na verdade, a parte crucial do seu equipamento. Esse equipamento de última geração permite que eles respirem mesmo no ambiente mais perigoso. Esses respiradores reciclam o ar e fornecem ao usuário 3 horas de oxigênio vital. Quando o ar é exalado, um filtro retira dele o dióxido de carbono para que possa ser inalado novamente. Este é um esquadrão de resgate da mina Homestake durante um exercício de evacuação com fumaça. E eles estão prontos para tudo. Até agora tudo bem? Tudo! O maior risco é provavelmente a combustão espontânea, que pode ser tão violenta quanto a detonação de explosivos. Tudo bem, eu vou virar para a esquerda. Vou... À esquerda, à esquerda! Nosso pessoal evacuaria a mina, e aí as equipes de resgate entrariam em ação. Tente entrar e sair desses buraquinhos aqui e dar uma olhada. Sempre há alguém no local ou a postos, 100% do tempo, 365 dias por ano. Aí o nosso pessoal de evacuação. Em 1942, a Segunda Guerra Mundial estava no auge. As forças aliadas lançavam ferozes bombardeios aéreos sobre a Alemanha. Muitos aviões foram abatidos e os que tiveram a sorte de sobreviver tornaram-se prisioneiros de guerra. Eu fui abatido em agosto de 1943 sobre Berlim e em outubro estava no Stalag 3. Oficial inglês da RAF, Alan Bryant, tentou escapar dos alemães. Ele tomou parte na famosa tentativa de escapar por um túnel durante a guerra. Quando cheguei ao Stalag 3, nos disseram que 3 túneis já haviam sido escavados e os nomes deles em código eram Tom, Dick e Harry. Todos nós queríamos fugir. Pensava-se que a guerra iria continuar por mais uns 10 anos. Ideia horrível. Quando os guardas alemães descobriram Tom, Harry tornou-se o túnel principal. Dick era usado para esconder o equipamento de escavação. O trabalho realmente perigoso era escavar o túnel e quem fazia era um engenheiro de minas. Era uma passagem só de ida, porque se houvesse um desabamento grave, todos ficariam soterrados. Não tínhamos equipamentos pneumáticos e cavamos com colheres de pedreiro, facas e garfos. Às vezes alguém conseguia roubar uma picareta pequena. A largura do túnel era de exatos 60 centímetros e nós tínhamos uma ferrovia que era apenas um carrinho com 12 centímetros de altura. Claustrofobia total. Sem dúvida, a situação mais claustrofóbica por que passei na minha vida. Foi terrível. Homens de coragem e criatividade sem fronteiras, os prisioneiros construíram a ferrovia improvisada com madeira retirada do revestimento dos beliches e alojamentos. Se escavar o túnel foi um ato de coragem para livrar-se dos 60 metros cúbicos de terra, eles precisaram pensar muito.
Tínhamos um par de tiras ao redor dos ombros e na ponta das tiras havia uma meia vazia de cada lado. Enchíamos a meia com areia e cada meia tinha um furo no dedão. E então andávamos pelo campo. Bom, você pode andar meia hora, uma hora, com um pouquinho de areia caindo sobre os seus sapatos, espalhando-se pelo campo. Muitos prisioneiros descobriram que eles eram ótimos batedores de carteira, não dos soldados alemães, mas dos civis que vinham ao campo. E houve uma ocasião em que 3 eletricistas alemães vieram ao campo para consertar a instalação elétrica de um dos alojamentos. Tudo que eles trouxeram, todos os cabos elétricos, os equipamentos, as carteiras, os passes, o dinheiro, tudo que eles trouxeram foi roubado e escondido dentro do túnel. E com isso conseguimos cabos suficientes para colocar luz elétrica ao longo dos 110 metros de extensão do túnel e também no poço de 8 metros na entrada do túnel e ainda no poço de 8 metros na saída do túnel. Os alemães nunca descobriram a entrada do túnel, mas quando os 100 metros de cabos elétricos desapareceram, eles perceberam que alguma coisa muito drástica estava acontecendo no Stalag 3, mas nunca descobriram. A ventilação do túnel sempre foi problema. A pessoa que estava cavando sentia extremo calor. Por isso tínhamos um homem na ventilação. Ele fez um fole de uma mochila, mas é claro que o ar não percorria o total dos 100 metros. Precisávamos de um tubo fino, mas isso era impossível de conseguir. Mas em todos os pacotes de suprimentos da Cruz Vermelha havia uma lata de leite em pó. Quando acabava o leite em pó, nós retirávamos o fundo da lata e uníamos dezenas, centenas, milhares de latas, chegando a ter os 100 metros de tubulação que permitiram que o ar chegasse até o final do túnel. Não era 100% eficaz, mas era melhor do que nada. O túnel levou 12 meses para ser construído. Eles começaram em abril de 1943 e a fuga aconteceu em março de 1944. 79 fugiram, 3 conseguiram voltar à Inglaterra e 76 foram recapturados. Dos 76, 50 foram executados por ordem direta de Adolf Hitler. Eu conhecia cada um daqueles 50 homens e muitas vezes penso neles. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer e me ensinou uma coisa: nada é impossível.